vamos para o estado do Paraná para acompanhar como é que estão as lavouras dessa safra de verão, de soja, de milho lá no estado paranaense. Quem vai conversar com a gente é o Matheus Moreira, ele é diretor da ProSoja do Paraná, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Matheus, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, tudo bom? Matheus, conta pra gente como é que estão as lavouras de soja aí no estado. A gente tem conversado com produtores, tem algumas regiões sofrendo bastante com o clima, né? Sim, o Paraná em geral, você pega do oeste, vai lá de Palotina, Maripá, subindo, sentido noroeste, Paranavaí, Maringá, até um pouco da região de Londrina e Campo Mourão tem tido uma seca severa, que vem desde o dia 20, 22 de dezembro. Tem tendo chuvas pontuais, assim, 5, 9 milímetros, pegando em algumas regiões, dessas regiões que eu citei, né? Mas, em geral, o déficit hídrico está bem intenso, com temperaturas passando os 35 graus por vários dias e várias horas, né, durante o dia. Então, a produtividade está sendo muito afetada. O pessoal ali de Campo Mourão, Cascavel, Toledo já começou a colher. Tem grandes manchas com produtividade que o pessoal estava esperando seus 80, 70 sacos e está indo para 55, 60, 50, 45 sacos por hectare, que são que seriam as melhores áreas e não estão entregando tudo que o produtor estava esperando, né? Devido tanto a essa seca no final agora do enchimento, como teve um veranico ali em novembro, né, que durou de 10 a 20 dias, dependendo da região. A única região, assim, que como um plantio mais tarde, acaba pegando mais chuvas, é a região sul e Campos Gerais, né, que estão salvando um pouco dessa seca, né, com chuvas mais pontuais e uma temperatura um pouco mais amena, né. E aí, Matheus, quando é que esses trabalhos de colheita devem se estender mais, ganhar mais ritmo aí no estado? Então, como houve essa seca, muito soja que seria colhida em fevereiro está adiantando o ciclo. Soja que seria de ciclo de 110, 115 dias já está praticamente pronto para ser dessecado. Então, acredito que nessa próxima semana agora, caso não ocorra chuva, e nas demais já vai pegar um ritmo muito forte. Já tem a colheita, acho que acredita em 2, 3%, né? E se no caso não ocorra chuva semana que vem, ela vai ser bem rápido o desenvolvimento daqui para frente. Que adiantou muito o ciclo, né? Nessas regiões que eu citei. Que E, são as regiões que plantam mais cedo, né? Plantam desde o comecinho de setembro. e pensando em produção, Matheus, qual que era a expectativa inicial da ProSoja para essa safra e como é que já está esse número? Já houve alguma revisão para baixo, considerando esse desenvolvimento que você estava destacando? Então, a perspectiva era de 22,5 milhões, né? Igual do Deral, mesma ideia. No entanto, ainda é difícil falar em algum número final, né? Devido a seca tá bem diferente do ano passado. No passado, o solo já veio mais seco desde novembro, veio chovendo pouco. E aí depois pegou o mesmo veranico de 25, 30 dias e estendeu mais pelo norte, né? Que esse ano ainda não conseguiu se salvar um pouco. Então tá difícil falar, mas com certeza cerca de 10% da produtividade em geral do estado já foi perdida. Já pode falar em número aí de 20 milhões, 19 milhões e 800 por aí de toneladas, né, final. Uma perca aí de 2 milhões de toneladas e meia, né. Com certeza esse número já foi perdido, porque é uma seca muito severa em regiões importantes e de alta produtividade, né. E aí, Matheus, olhando para o lado do mercado, como é que estão as oportunidades para o produtor paranaense comercializar essa soja? Então, muita gente ano passado acabou fazendo um contrato, né, tinha muitos contratos bons de 125, 130 cooperativa, né? Mas como o produtor paranaense há vários já essa vai ser a quarta safra de altas quebras de produtividade, o pessoal acaba que não tem a segurança de fazer um contrato de alto, com um volume muito alto, né, da sua produção, com medo de não cumprir, né? E aí depois ter que pagar esse contrato, ficar para outras safras. Então acaba que agora o preço está reduzindo já está em 117, 118 cooperativo, e o produtor não vai ter segurança de fazer mais contrato agora, né? Então acaba que está uma situação complicada. O pessoal já postergou dívida do ano passado, grande parte do Paraná, muitos produtores, principalmente arrendatários também, né? Produtores em geral então, postergaram, né? E aí esse ano precisava de uma safra perfeita para pagar a conta desse ano e do ano passado e de maquinário do ano passado, né? Então está uma situação bem complicada, pensando em caixa financeira do produtor, né? E aí, Matheus, olhando para a sequência, para a segunda safra, a expectativa é de uma boa janela. Como é que está essa projeção de plantio para o milho que vem aí na sequência?
Então, o pessoal já está plantando, muita gente vendo essa previsão agora do fim de semana, começou um plantio no pó, né? Porque praticamente com 30 dias sem chuva, nem poucas regiões têm um solo bom para plantar e germinar, né? Então, estão plantando no pó. Com certeza a janela vai ser boa nessas regiões, porque o soja está adiantando o ciclo, né? Então, vai ter muito plantio ainda em janeiro e começo de fevereiro, né? Mas, igual no passado, teve esse início mais rápido da safrinha, mas também teve um veranico muito forte em março e abril, né? Esse ano está prevendo uma laninha fraca de novo. É possível que ocorra alguma coisa, né? Então é difícil falar em números também da safrinha, né? E o produtor está muito receoso enquanto vai investir, né? Devido ao caixa já enfraquecido de 3, 4 safras, o produtor está pensando quanto que investe, planta milho, não planta, né? Tá uma situação meio complicada no Paraná. Pensando em área, Matheus, a gente pode esperar de repente um aumento desse plantio de milho? Não, isso não. Vai é bem estável. Talvez um pouquinho do feijão, como o próprio já outra entrevista e estava falando, a mesma situação no Paraná, né? Alguns estimulados por praga, a mosca branca está começando muito de novo agora no soja tardio, né? Então acredito que um pouco da safra de feijão passa por milho, mas é uma diferença muito pequena, assim, não é algo considerável para falar em volume de toneladas a mais em milho, né? É uma coisa bem pontual. Matheus, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar algum recado, destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. A única coisa que a gente está mais preocupado aqui na ProSoja é que nem a situação que eu acabei comentando, né? São várias safras ruins no Paraná, né? Preço, como o Paraná diminuiu a relevância em relação ao nacional, né? Então, uma quebra, por exemplo, de 2, 3 milhões de toneladas, 4 milhões que antes fazia efeito no preço, né? Hoje o produtor perde em produtividade e o preço também, mesmo tendo redução de produção, não acaba afetando no preço como um todo, né? Então, o produtor tem preço ruim no final e baixa produtividade, né? Então, o caixa do produtor paranaense está bem comprometido e muitos não sabem como que vai continuar na atividade, né? É uma situação meio complicada para os próximos anos e para ser resolvida, né? Matheus, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento, esses trabalhos de colheita aí no Paraná. Um abraço, até a próxima. Abraço, obrigado. O Matheus Moreira, diretor da ProSoja do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo essas lavouras de soja lá no estado paranaense. Colheita começando, avançando cerca de 2% até este momento, e aí resultados de produtividade bastante aquém do que era esperado inicialmente. Matheus destacando que as melhores áreas do estado, onde eram esperados entre 70 e 80 sacas por hectare, têm ficado entre 45 e 55 sacas. Tem áreas bastante piores que tiveram menos chuva ainda. O Matheus destacando uma grande região do estado sofrendo com veranicos, chuvas bastante irregulares, muito pequenas essas precipitações registradas durante esse ciclo, e aí a expectativa já aponta uma queda grande na produção. A ProSoja do estado iniciou essa safra esperando cerca de 22,5 milhões de toneladas. Neste momento, pelo menos 2,5 milhões de toneladas já foram perdidas, e essas perdas podem ficar ainda maiores, podem continuar sendo atualizadas nos próximos dias, conforme esses trabalhos de colheita forem avançando. Inclusive, esse cenário de clima também já preocupa para a segunda safra de milho. Matheus destacando que o plantio já começou, essa antecipação do ciclo da soja devido à falta de chuvas, também antecipou os trabalhos de plantio. A expectativa é de uma boa janela para o plantio do milho, mas a chuva já está faltando, o produtor plantando esse milho no pó neste momento, esperando chuvas para os próximos dias, então já começa sob suspeitas, sob alerta, essa segunda safra de milho também para o produtor lá do Paraná, que já veio de uma safra negativa no ano passado. O Matheus destacou essas contas que o produtor carregou da temporada passada, contas de maquinário, custeio dessa nova safra. O produtor precisava de uma boa temporada neste ano para cobrir todos esses custos, deve amargar mais uma temporada consecutiva com perdas na produtividade para a soja lá do Paraná. A gente vai, claro, seguir acompanhando esses trabalhos de colheita lá no estado paranaense, atualizando essas expectativas de produção e de produtividade.